Olá, minha gente. Tudo em paz? Pois é. Hoje eu queria trazer aqui para nós um versículo de Atos dos Apóstolos 7, o versículo 3 do capítulo 7, do Atos dos Apóstolos de Lucas. Sai da tua terra e da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Esta é uma frase do ser elevado que se comunicou com Abraão lá na cidade de Ur, na Caldeia, e incentivou a descer, sair da terra, descer, viajar muito para ir para uma terra que ele, o Espírito, se denomina o Senhor, fosse. Então, esta é uma frase que está na Bíblia, logo no Gênesis, logo no início do Gênesis, lá pelo capítulo 14 ou 15, me falha a memória. Então, o Senhor, ou seja, um ser elevado espiritualmente, que Abraão reconheceu a elevação, a purificação, o amor daquele ser, o poder daquele ser, tocou-o de tal maneira que ele identificou como Senhor, ou seja, um ser elevadíssimo, que veio trazer esta ordem para ele. E ele chama de Deus Altíssimo, certo? Então imaginamos a elevação desse ser, a purificação desse ser. E Abraão, confiando nesta palavra, ele sai em peregrinação até aquela terra que o Senhor vai lhe mostrar. Que no Gênesis conta a história de Abraão saindo da terra dele com a mulher e com o sobrinho e vai peregrinando até Canaã. Ou seja, ali na Palestina, onde nós encontramos a cidade de Jerusalém, certo? Naquela região do Oriente Médio, uma religião assim, muito querida ao nosso coração, porque foi ali, na Galileia, foi na região próxima que Jesus viveu e mostrou com a sua vida como é que nós podemos cumprir a lei de Deus ainda aqui na Terra, encarnados. Difícil para nós até hoje. No ano 2000, há 2000 anos já era difícil, hoje em dia então nem se fala. Pois é, ainda não chegamos nem aos pés de Jesus, né? Mas pelo menos estamos seguindo atrás dele. Estamos pegando a poeira dos passos dele, como os discípulos fizeram. Ou seja, somos discípulos de Jesus. Ainda não somos apóstolos, mas já somos discípulos. Já conhecemos a lição de Jesus. Então, Abraão é conhecido na Bíblia, ele é o patriarca dos judeus, é o patriarca dos islamitas e é patriarca dos cristãos. Porque dele saíram os patriarcas, ou seja, os pais dessas três nações. Né? Jacó deu origem aos judeus. Ismael deu origem aos semitas, que são depois uma nação de tribos também, de 12 príncipes, como Ismael, filho dele, 12 príncipes, ou seja, príncipe quer dizer os primeiros,
patriarcas também dos semitas, dos árabes. E nós aqui que adquirimos culturalmente e, vamos dizer também hereditariamente, a cultura judaico-cristã partiu de Jesus. Abraão é o nosso pai também. Então, Deus, o Altíssimo, ou seja, aquele ser superior que se manifestou a Abraão, né, disse que ele seria o pai de muitas nações, que seus filhos seriam tão incontáveis quanto as estrelas do céu. E realmente somos incontáveis, né? Pois é. Mas o mais interessante disso tudo, sabe o que é? É que eu estou assim floreando a história, mas é uma história verdadeira. Mas a lição que nós tomamos é que Abraão ouviu aquela ordem daquele ser e não titubeou. Pegou a família e foi a caminho, seguindo sempre as orientações desse ser superior. E quando chegou lá em Canaã, o ser aparece para ele de novo, mostra aquela terra toda e diz: olha, toda essa terra aqui é sua. Ande na minha frente e seja íntegro. Então, e Abraão, então, sempre obedeceu às leis, sempre obedeceu à orientação daquele ser superior, que ele acreditava que seria Deus em pessoa. E por causa disso, nós temos uma grande admiração por ele. Uma personalidade forte, firme, fiel realmente, íntegro, honesto, sincero e cumpridor dos deveres. Então, este versículo aqui de Atos dos Apóstolos, que fala sobre Abraão, mostra como devemos nós nos portarmos. Nós que ouvimos a voz de Jesus recentemente, porque Abraão é anterior a Jesus há uns 500 anos, se não for mais. Nós que ouvimos recentemente a voz de Jesus, e essa voz, em 1857, se repete através dos espíritos superiores, nos trazendo as informações da doutrina espírita, tão recente, 170 anos praticamente. Precisamos estar atentos. Vamos orar, pedir ao nosso anjo guardião, pedir a Jesus e estarmos sempre alertas para seguirmos a voz do Senhor, que não está longe de nós, está dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. E que nos chama a atenção a cada minuto da nossa vida, se nós estivermos sempre atentos. Essa voz da consciência, que é a voz de Deus no nosso coração. Temos muitos auxílios exteriores, temos o Evangelho, temos o Livro dos Espíritos, temos as mensagens psicografadas, mas temos o nosso anjo guardião e temos a voz do Altíssimo dentro do nosso coração, na nossa consciência. Então, minha gente, vamos ser íntegros e atentos. Nós todos vamos conseguir, mesmo que seja um pouquinho a cada vez, mas vamos conseguir sim, tenho fé.